Você acorda. O mundo ao seu redor está em silêncio, mas a sua mente já está em guerra. Antes mesmo de colocar os pés no chão, uma avalanche de pensamentos invade o seu cérebro. Problemas que não aconteceram, conversas que você inventou, cenários onde você falha, perde ou é humilhado. A maioria dos homens vive exatamente assim, prisioneiros de um inferno particular construído por suas próprias mentes. Eles acreditam que pensar demais é um sinal de inteligência, de precaução. Mas essa é a maior mentira já contada. O pensamento excessivo não é inteligência, é covardia disfarçada de preparação. Hoje, você vai ter acesso a uma tecnologia mental que foi usada por imperadores, estrategistas e homens de poder absoluto. Nós não vamos falar de frases bonitas escritas há milhares de anos. Vamos falar de 7 hábitos cirúrgicos, implacáveis e definitivos que os estoicos usavam para aniquilar a ansiedade e o medo. O que você vai ouvir aqui é pesado. A maioria não tem estômago para aplicar isso. A pergunta é: você faz parte da esmagadora maioria que é escrava das emoções? Ou está pronto para assumir o controle? Se você está pronto para deixar a fraqueza para trás, escreva nos comentários agora: eu domino a minha mente. E preste muita atenção. O homem moderno está em crise. E não é uma crise financeira ou política. É uma crise de fraqueza mental estrutural. Fomos ensinados a reagir a cada pequeno estímulo. O celular apita, sua frequência cardíaca sobe. Alguém te critica no trabalho, seu dia é destruído. Você vive em uma era de abundância absoluta, mas carrega o nível de estresse de um soldado em uma trincheira. Por que isso acontece? Porque o mundo contemporâneo lucra com a sua instabilidade. Um homem ansioso consome mais, obedece mais, questiona menos. Quando você não tem firmeza de caráter, você se torna uma marionete do ambiente. Você sofre por causa da economia, da opinião alheia, do trânsito. A verdade oculta é que a sua ansiedade é resultado direto de tentar controlar variáveis sobre as quais você não tem a menor autoridade. Você tenta segurar o oceano com as mãos e se desespera quando a água escorre pelos dedos. O estoicismo, em sua essência mais pura e aplicável, entra exatamente aqui. Não como uma filosofia passiva de aceitar a dor de cabeça baixa, mas como uma arma de ataque. É a blindagem tática da psique. Trata-se de olhar para o caos, sorrir e dizer: isso não me pertence. A partir de agora, vamos destrinchar como você vai reprogramar seu cérebro, hábito por hábito, para alcançar a imperturbabilidade absoluta. O primeiro hábito não é uma técnica de respiração, não é um truque barato de autoajuda. É a divisão implacável da sua realidade. A maioria dos homens vive em um estado de delírio constante. Eles acreditam de forma inconsciente que podem controlar o mundo ao seu redor. Eles tentam controlar a opinião do chefe, a reação da parceira, a economia, o futuro. E quando a realidade mostra que eles não têm controle nenhum, a ansiedade explode. O pensamento excessivo domina. Você deita a cabeça no travesseiro e sua mente começa a projetar dezenas de cenários catastróficos. Isso acontece porque seu cérebro está tentando resolver um problema que não tem solução. A verdadeira força mental começa com a separação entre o que está nas suas mãos e o que não está. O homem comum chora quando a tempestade destrói seus planos. O homem de elite pega um balde, protege o que é essencial e espera a chuva passar para reconstruir. Ele não gasta energia mental xingando as nuvens. A ansiedade morre de fome quando você para de alimentá-la com a ilusão do controle. Entenda isso de uma vez por todas. A sua dor não vem dos eventos que acontecem na sua vida. A sua dor vem da sua resistência inútil em aceitar que o mundo não obedece às suas regras. Quando você solta o peso de tentar ser o mestre do universo, uma calma assustadora toma conta do seu corpo. Para aplicar essa divisão implacável na prática, você precisa de um gatilho mental. Toda vez que você sentir o peito apertar e a respiração ficar curta, você vai fazer uma única pergunta a si mesmo: eu posso resolver isso agora? Com as minhas próprias mãos? Se a resposta for sim, você levanta e age. A ação imediata é o veneno da ansiedade. Mas na maioria esmagadora das vezes, a resposta será não.
É a economia que vai quebrar. É o cliente que não responde. É a mulher que está distante. Nesse momento, o homem fraco começa a criar teorias. O estoico moderno, por outro lado, usa a técnica do corte seco. Ele diz: "Isso não é jurisdição minha", e redireciona o foco imediatamente para o seu próprio comportamento. Você não pode obrigar ninguém a te respeitar, mas você pode se portar de uma maneira que exija respeito. Você não pode garantir o fechamento de um contrato, mas pode apresentar a melhor proposta da sua vida. A ansiedade é energia mal direcionada. É o seu motor rodando em alta rotação com o carro no ponto morto. O motor vai fundir. O homem superior pega essa energia desesperada que seria gasta com suposições e a canaliza para a lapidação da própria competência. Ele se torna perigoso porque ele não se importa com o placar do jogo. Ele se importa apenas com a excelência do seu próprio movimento. O segundo hábito é o que chamamos de perspectiva do astronauta. O pensamento excessivo é, por natureza, míope. Quando você está ansioso, você está com o rosto colado na parede de um labirinto. O problema parece colossal, inescapável, a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade. Um comentário atravessado no escritório parece o fim da sua carreira. Um fora parece o fim da sua vida amorosa. É patético como nossa mente amplia os pequenos arranhões do ego. Os grandes estrategistas e imperadores sabiam que a mente humana exagera a ameaça para garantir a sobrevivência. Mas hoje, não há leões na savana nos caçando. Há apenas e-mails não respondidos. Para quebrar esse ciclo de desespero, você precisa afastar a câmera. Imagine a sua vida vista de cima. Imagine o seu problema na escala da sua cidade. Depois, na escala do seu país. Depois, na linha do tempo da sua vida inteira. Daqui a 5 anos, esse problema que não te deixa dormir hoje será apenas uma nota de rodapé esquecida. Ou talvez nem isso. Por que você está entregando sua paz de espírito, a coisa mais valiosa que um homem possui, por uma questão tão minúscula? A elite intelectual não se deixa engolir por dramas momentâneos. Eles olham para o caos e perguntam: isso realmente importa no grande esquema das coisas? 80% das suas preocupações evaporam quando você aplica a escala de tempo correta. Essa técnica de distanciamento também se aplica a como você enxerga a si mesmo. O homem ansioso é profundamente egocêntrico. Ele acha que todos estão olhando para ele, julgando suas falhas, esperando seu tropeço. A verdade brutal e libertadora é que ninguém se importa com você. Todos estão ocupados demais, obcecados com as próprias inseguranças e vidas. Quando você entende essa irrelevância cósmica, um peso gigantesco sai das suas costas. O erro que você cometeu na reunião não está sendo debatido nos jantares das outras pessoas. A roupa que você usou, a gaguejada que você deu, tudo isso foi esquecido em 3 segundos. O pensamento excessivo nasce da arrogância silenciosa de achar que somos o centro do universo. O estoicismo destrói o ego para salvar a mente. Quando você se diminui perante a imensidão do mundo, os seus problemas também encolhem. Você se torna leve. Um homem leve é rápido, adaptável e implacável. Ele não carrega a bagagem inútil da aprovação alheia. Ele opera sob o próprio código de honra. Ele entende que a sua verdadeira reputação é o que ele pensa de si mesmo quando está sozinho em um quarto escuro. Se a sua consciência está limpa e você agiu de acordo com seus princípios, o julgamento externo se torna apenas um ruído de fundo que você aprende a ignorar completamente. O terceiro hábito é a preparação para o pior, a visualização negativa. A sociedade moderna nos vendeu a mentira tóxica do pensamento positivo constante. Disseram que você deve acordar, sorrir para o espelho e mentalizar que tudo vai dar certo. Isso é uma armadilha covarde. O pensamento positivo cria expectativas irreais. E quando a realidade, que é caótica e cruel, atinge você de frente, você quebra em 1000 pedaços porque não estava preparado. O estoico faz exatamente o oposto. Ele pratica a premeditação dos males. Ele olha para o futuro e intencionalmente imagina o pior cenário possível. O que acontece se eu for demitido amanhã? O que acontece se ela for embora? O que acontece se eu perder todo o meu dinheiro? Você não faz isso para se deprimir.
Você faz isso para matar o medo através da exposição tática. O medo é como um monstro no escuro. Ele só é aterrorizante porque você não o vê direito. A ansiedade é o medo do desconhecido. Quando você liga a luz e olha o monstro nos olhos, ele perde o poder. Você percebe que, mesmo no pior cenário, você não vai morrer. Você vai recomeçar. Você tem habilidades, você tem cérebro, você tem resiliência. O homem que já perdeu tudo em sua mente não teme perder nada na vida real. Ele anda pelo mundo com uma confiança letal, porque sabe que nenhuma catástrofe poderá pegá-lo de surpresa. A visualização do pior cenário funciona como um antídoto direto contra a mania de criar problemas na cabeça. Pense na sua mente ansiosa como uma criança assustada fazendo perguntas intermináveis. E se der errado? E se eles não gostarem? E se eu falhar? Enquanto você tentar acalmar essa criança com falsas promessas de que tudo será perfeito, ela vai continuar chorando. O estoicismo te ensina a responder de forma fria e calculada. Se der errado, eu vou lidar com a consequência. Se eles não gostarem, eu vou encontrar quem goste. Se eu falhar, eu vou aprender a lição e tentar novamente. Ponto final. Acabou a discussão interna. Você tira o poder da dúvida traçando um plano de ação para a falha. Quando você sabe o que fazer no meio do desastre, a mente relaxa. O pensamento excessivo precisa de incerteza para sobreviver. Quando você fornece uma resposta clara, o ciclo de preocupação entra em colapso. Além disso, a visualização negativa gera um efeito colateral maravilhoso: a gratidão extrema. Quando você imagina perder tudo, você acorda da anestesia diária e passa a dar valor real ao que você tem agora. O seu emprego, a sua saúde, as pessoas ao seu redor deixam de ser garantias e passam a ser privilégios. E um homem que opera pela gratidão estratégica não tem espaço psicológico para a ansiedade fútil. O quarto hábito é o jejum emocional. Nós ouvimos muito sobre jejum intermitente para limpar o corpo, mas poucos falam sobre limpar a mente. Você está sofrendo de obesidade mental. O seu cérebro está abarrotado de informações inúteis, opiniões que não te pertencem e estímulos artificiais. Desde a hora que você acorda, você está rolando o feed, absorvendo tragédias do outro lado do mundo, vendo vidas falsamente perfeitas no Instagram, participando de discussões políticas estéreis no Twitter. O seu sistema nervoso não foi projetado para processar a carga de estresse de um planeta inteiro. É óbvio que você está ansioso. A sua mente está constantemente em estado de alerta máximo, porque você consome toxinas digitais o dia inteiro. O hábito do homem de elite é o corte radical do ruído. O jejum emocional consiste em períodos deliberados onde você não permite que absolutamente nada entre na sua cabeça. Nenhuma música, nenhum podcast, nenhuma rede social. Apenas você e o silêncio. No começo vai ser perturbador. A sua mente viciada vai implorar por dopamina barata. Você vai sentir vontade de pegar o celular a cada 5 minutos. Mas se você resistir, algo mágico acontece. A poeira baixa. O pensamento excessivo, que antes parecia um furacão, se revela como apenas uma brisa fraca que estava sendo amplificada pela poluição mental. O silêncio é o filtro onde a verdadeira clareza nasce. Implementar o jejum emocional exige disciplina militar. Comece bloqueando a primeira e a última hora do seu dia. Nada de telas. A forma como você acorda define o tom do seu estado mental. Se a primeira coisa que você faz é ver mensagens e notícias, você já entregou o controle do seu dia para os outros. Você começou na defensiva. O homem que lidera a si mesmo usa a primeira hora para arquitetar sua mente. Ele lê, planeja, treina o corpo, organiza as prioridades em um papel. Ele entra na arena da vida com um escudo impenetrável, porque ditou os seus próprios termos antes que o mundo pudesse tentar lhe dizer o que sentir. Da mesma forma, a última hora antes de dormir é o santuário da recuperação. A ansiedade noturna, aquele pensamento que acelera quando você deita, é frequentemente o resultado de um cérebro superestimulado por telas e informações não processadas. Desligue tudo. Deixe seu cérebro desacelerar. O controle emocional não é algo que você ativa na hora do pânico. É uma estrutura que você constrói nos momentos de calmaria.
Quem domina os limites do seu próprio consumo de informação se torna dono do próprio foco. E onde o foco é absoluto, a ansiedade não tem espaço para fazer morada. Você se torna impermeável à histeria coletiva porque o seu mundo interno é governado pelas suas regras, não pelos algoritmos das corporações. O quinto hábito é o domínio do intervalo. O psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço reside a nossa liberdade de escolher a nossa atitude. O homem dominado pela ansiedade e pelo pensamento excessivo perdeu esse espaço. Ele é uma máquina de reações instintivas. Alguém o ofende, ele grita. Um problema surge, ele entra em pânico. Ele recebe uma mensagem ambígua de uma mulher e imediatamente sente o estômago embrulhar e começa a agir feito um desesperado. Ele é escravo dos impulsos. O pilar do estoicismo prático é a inserção deliberada de uma pausa monumental entre o que acontece com você e como você reage. O hábito é simples, mas requer maestria. Nunca, em hipótese alguma, responda a uma provocação emocional no mesmo instante. Quando você sentir o calor da raiva ou o frio do medo subindo pelo seu corpo, morda a língua. Respire fundo. Conte até 10. Saia do ambiente. Tome um copo de água. Exija um tempo. Apenas diga, eu preciso de 5 minutos. Nesse intervalo milagroso, a parte animal do seu cérebro que quer brigar ou fugir perde a força. E o seu córtex pré-frontal, a sede da lógica, da razão e da estratégia superior, assume o comando. Dominar esse intervalo é o que separa os homens que comandam dos homens que são comandados. Quando você não reage imediatamente, você quebra a expectativa do adversário e tira o poder da situação sobre você. A ansiedade frequentemente nos empurra para ações precipitadas. O pensamento excessivo grita no seu ouvido para você mandar aquela mensagem longa, para justificar, para resolver tudo agora, por puro desespero. Não faça isso. A pausa te dá a vantagem tática. Ela permite que você analise o tabuleiro de xadrez em vez de apenas mover a peça no susto. Você começa a se perguntar: qual é o resultado que eu realmente quero aqui? Essa reação emocional vai me ajudar a chegar lá ou vai destruir a minha posição? Em 99% das vezes, a reação instintiva destrói a sua posição. O homem superior é imprevisível porque ele é inabalável. As pessoas percebem que não podem apertar seus botões para obter uma reação. Você se torna um poço profundo, onde as pedras caem e não fazem barulho. A paz mental que vem de saber que nenhuma palavra ou atitude externa pode obrigar você a perder a compostura é indescritível. Você não pode controlar o que lançam contra você, mas você é o mestre absoluto do que devolve ao mundo. O sexto hábito é o treinamento voluntário no desconforto. A ansiedade moderna é a doença do conforto extremo. Nossos ancestrais lutavam contra predadores, frio e fome. Nós lutamos contra o tédio e o sinal de internet fraco. Seu corpo e sua mente foram forjados para a resistência. Quando você tira toda a resistência ambiental, a mente começa a devorar a si mesma. Ela cria predadores imaginários no escritório, porque precisa de algo contra o qual lutar. Para matar a ansiedade patológica, você precisa dar ao seu corpo uma ansiedade real, controlada e produtiva. Os estoicos chamavam isso de suportar adversidades voluntárias. O homem forte se expõe ao desconforto de propósito, para lembrar ao seu corpo que ele sobrevive. O banho gelado pela manhã não é apenas para melhorar a imunidade. É um treinamento de choque psicológico. Seu cérebro diz, não entre, é desconfortável, é perigoso. Você entra mesmo assim. Você acaba de mostrar para sua mente ansiosa quem dá as ordens. Você domina a narrativa. Quando você levanta peso até a falha muscular, você está ensinando a sua mente a não desistir no primeiro sinal de sofrimento. Você está forjando a casca grossa. Esse treinamento no desconforto calibra o seu termômetro emocional. Se você toma banhos gelados, treina até o esgotamento, jejua intencionalmente e se recusa a ceder aos pequenos luxos com frequência, a sua linha de base para o que é um problema muda completamente. Quando um cliente cancela um contrato ou o pneu do carro fura na chuva, o homem mole, que dorme em seda e nunca passa frio, tem um colapso nervoso.
O seu cérebro grita: isso é uma tragédia. Mas você, que treinou a sua mente através da dureza voluntária, olha para o pneu furado e dá risada. Seu cérebro compara aquilo com o sofrimento físico que você suportou na academia mais cedo e conclui: isso não é nada, é apenas um incômodo. O pensamento excessivo é destruído pelo contraste. Você tira o poder dos pequenos estressores da vida moderna porque você mesmo se tornou a força estressora da sua vida. A ansiedade procura alvos fracos. Quando ela bate na porta da sua mente e encontra um guerreiro treinado na arte do sofrimento voluntário, ela dá meia volta. A força não nasce da análise de livros de psicologia em um sofá macio. A força nasce de colocar o próprio corpo em provação constante, alinhando a dureza física com a inflexibilidade mental. O sétimo hábito é a joia da coroa do estoicismo. É o conceito de amor fati. Amar o destino. Isso é muito diferente de apenas aceitar o que acontece. A aceitação passiva é: bom, a chuva estragou meu dia, fazer o quê? Vou ficar em casa triste. O amor fati, a habilidade definitiva de um homem poderoso, é olhar para a chuva e dizer: eu precisava exatamente dessa chuva para testar a minha paciência e ter tempo para ler aquele livro estratégico. Amar o destino é a alquimia mental profunda. É pegar qualquer tragédia, erro, humilhação ou traição e convertê-los em combustível nuclear para o seu crescimento. A ansiedade e o pensamento excessivo sempre moram na lamentação. Você fica mastigando o passado. Eu não deveria ter dito aquilo. Aquilo não deveria ter acontecido comigo. O passado é pedra. Você não pode moldá-lo, você não pode chorar sobre ele, você não pode negociar com ele. Ficar obcecado pelo que já aconteceu é o maior sinal de fraqueza intelectual que um homem pode demonstrar. É um desperdício miserável do seu poder. Ao adotar o amor fati, você aniquila o vitimismo, que é o pai da ansiedade crônica. O vitimista acredita que o mundo está contra ele. O estoico de elite sabe que o mundo é neutro e cabe a ele extrair vantagem de cada situação, seja ela gloriosa ou terrível. Se você foi traído por um sócio, o pensamento excessivo diria: eu sou um tolo, confiei na pessoa errada, o mundo é horrível, eu vou falir. A mente treinada no amor fati diz: ótimo, recebi um curso intensivo, pago com dor, sobre a natureza humana. Essa ferida vai me tornar blindado para escolher meus próximos aliados. Essa foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eliminou um traidor antes do negócio se tornar bilionário. Percebe a diferença de postura? Você não é a folha levada pelo vento da tragédia. Você é a própria tempestade devorando os obstáculos no caminho. Quando você treina seu cérebro para amar os obstáculos, o medo do futuro desaparece. Por que você teria ansiedade sobre o que vai acontecer amanhã se você já sabe que, não importa o quão terrível seja, você vai transformar aquilo em uma vantagem letal? O estoico é imbatível, porque não existe cenário onde ele sai perdendo. Ou ele vence, ou ele aprende uma lição brutal que o tornará ainda mais perigoso na próxima rodada. Mas o amor fati não é uma mágica que acontece da noite para o dia. Exige um questionamento socrático com você mesmo. Quando a calamidade bater e a mente começar a girar no labirinto da autopiedade, pegue um papel e uma caneta. Escreva o problema de forma crua, sem emoções. Em seguida, trace uma linha e liste 3 maneiras pelas quais esse exato desastre pode ser a fundação de uma grande vitória no futuro. Essa mudança forçada de perspectiva quebra a paralisia da ansiedade. O seu cérebro, que estava preso no looping do sofrimento, é obrigado a acessar as áreas de resolução criativa. O homem superior entende que a adversidade é o único esmeril que afia a lâmina do caráter. O conforto enferruja. A paz prolongada cria homens fracos. As tempestades são necessárias para separar os reis dos escravos. Portanto, não reze por uma vida fácil. Reze por ombros mais fortes. Abrace o caos com um sorriso frio e calculista. Quando o mundo perceber que seu sofrimento não o destrói, mas sim o aprimora, você adquire uma aura de invencibilidade que ninguém pode tocar. Para integrar todos esses 7 hábitos, você precisa entender o conceito de diário filosófico. Os grandes estoicos não iam a terapeutas chorar suas mágoas.
Eles sentavam à noite e dissecavam as próprias mentes no papel. O imperador romano Marco Aurélio escreveu o livro Meditações apenas para si mesmo, em uma barraca de campanha no meio de uma guerra. O pensamento excessivo é caótico porque ele acontece na neblina do cérebro. Quando você tenta pensar sobre seus pensamentos, é como tentar enxergar através de um espelho embaçado. A ansiedade adora o escuro e a confusão. O ato físico de escrever obriga o seu cérebro a desacelerar, organizar as palavras de forma lógica e construir frases com início, meio e fim. O diário é a bigorna onde você martela suas falhas até que elas se transformem em sabedoria tática. Não escreva sobre sentimentos como um diário de adolescente. Escreva como um general analisando uma batalha perdida. Onde eu falhei hoje? Onde a emoção tomou o controle? O que eu devo fazer de forma diferente amanhã? Esse nível brutal de autoanálise destroça a ilusão de que você é uma vítima indefesa da sua mente. O momento em que você coloca o problema no papel, ele deixa de ser um fantasma dominando a sua cabeça e passa a ser apenas um obstáculo logístico a ser superado. Se você está sendo consumido por dúvidas sobre seu relacionamento, escreva os fatos objetivos. Retire as emoções inflamadas. O que ela fez? O que eu fiz? Qual é a realidade sem a maquiagem da minha paranoia? A verdade quase sempre é muito mais simples e menos dramática do que a novela que a ansiedade cria. O diário filosófico é o seu conselheiro mais severo e mais leal. Ele expõe as suas mentiras, ele não deixa você se esconder atrás de desculpas. Um homem de alto valor não terceiriza sua estabilidade emocional para substâncias, mulheres ou amigos complacentes. Ele assume a responsabilidade solitária de consertar os próprios curtos-circuitos. Ele limpa o terreno da própria mente todas as noites. Ao fazer isso, ele acorda no dia seguinte não carregando o peso dos fracassos de ontem, mas armado com as estratégias ajustadas para vencer hoje. A mudança que esses 7 hábitos vão causar na sua vida não será aplaudida por todos. Na verdade, prepare-se para ser incompreendido. O homem que aniquila a ansiedade e alcança a estabilidade estoica muitas vezes é chamado de frio, calculista ou insensível pela sociedade frágil que o cerca. As pessoas ao seu redor estão viciadas em drama. Elas adoram o pânico, a fofoca, a reação emocional exagerada. Quando elas vierem até você com a mais nova tragédia ou fofoca do escritório e você responder com um silêncio penetrante e neutro, elas se sentirão incomodadas. O seu autocontrole será um espelho que refletirá a histeria e a fraqueza delas. Você vai perder contato com pessoas que usavam você como lata de lixo emocional. E isso não é uma perda, é uma purificação. Você está subindo para uma frequência onde os fracos não conseguem respirar. Não peça desculpas por não se desesperar quando os outros perdem a cabeça. O navio só afunda se a água entrar dentro dele. O seu dever não é agradar a tripulação histérica, mas manter a mão firme no leme e não deixar a água do caos entrar no seu casco. A disciplina de manter a mão no leme é testada nas pequenas coisas, não nas grandes tragédias épicas. O estoicismo não é sobre como você reage a um ataque nuclear, mas sobre como você reage quando corta o dedo na cozinha ou quando um motorista idiota corta você no trânsito. Se você perde o controle e xinga no trânsito, a sua filosofia de vida é uma mentira. Você é uma farsa. Um homem forte não permite que a estupidez de um estranho que ele nunca mais vai ver dite o ritmo do seu coração. A maestria emocional é silenciosa e implacável nas tarefas diárias. Quando você se pega criando diálogos imaginários no banho, pare. Diga em voz alta: cancelar. Retome o controle do foco. Sinta a água. O agora é o único campo de batalha onde você tem alguma utilidade. O passado é um cemitério, o futuro é uma alucinação. O homem estoico vive cravado no presente, operando com precisão de atirador de elite na única fração de tempo que lhe pertence, o hoje. Esse nível de presença aniquila o pensamento excessivo, porque o pensamento excessivo não consegue existir no presente. Ele é um parasita do tempo que não existe. Em última análise, a sua ansiedade é um desperdício da sua masculinidade. Ser um pilar de força requer energia abundante,
e você está vazando essa energia por rachaduras de preocupação imaginária. Feche essas rachaduras. Aplique a dicotomia do controle. Afaste a câmera e perceba a própria insignificância. Imagine o pior cenário para destruir o medo. Limpe o ruído através do jejum emocional. Exija a pausa entre o ataque e a sua reação. Treine o corpo e a mente no desconforto voluntário. E, acima de tudo, ame o seu destino como se você mesmo o tivesse escolhido a dedo. O mundo não precisa de mais um homem confuso, choramingando sobre como a vida é difícil e cheia de incertezas. O mundo precisa de rochas inabaláveis em meio ao mar agitado. Seja a rocha. Quando você domina a si mesmo, você descobre o verdadeiro poder. Não o poder de mandar nos outros, mas a liberdade suprema de não ser comandado por ninguém e por nada além da sua própria razão, lapidada e invencível. Você chegou até o fim. Isso já prova que o seu nível de foco e o seu desejo pela verdade superam a média de forma brutal. Enquanto a grande maioria se perde em distrações fúteis de 10 segundos, você permaneceu aqui para forjar a própria mente. A essência de tudo que destrinchamos é uma só. A sua dor mental não é um destino, é uma escolha de perspectiva. A partir de hoje, você não é mais a vítima das suas engrenagens quebradas, mas sim o arquiteto do seu silêncio interior. A ansiedade vai tentar bater na porta novamente, mas agora você tem as armas. O pensamento excessivo tentará sussurrar no seu ouvido, mas você não tem mais a obrigação de ouvir. Mantenha-se frio, calculista e letalmente focado naquilo que você controla. Eu te desafio a olhar para o seu próprio comportamento e assumir a responsabilidade. Qual desses 7 hábitos você negligenciou até agora e que tem custado a sua paz mental? O jejum emocional? O amor ao destino? Vá aos comentários agora. Mostre que você não tem medo de encarar as próprias falhas e escreva o hábito que você vai dominar a partir de hoje. O caminho para a elite intelectual é solitário, mas você não está mais sozinho. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estratégias de alto valor que separam os fortes dos comuns. Domine a mente e você dominará o mundo. Até a próxima.